Está comigo aqui, dá glória a Deus aí, igreja. Você já ouviu a palavra, você já louvou ao Senhor, foi edificado já pelos louvores, você entregou a Deus. Agora nessa manhã eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito interessante de um homem que a gente não sabe o nome dele, mas sabemos a história dele. Tem pessoas que você não sabe o nome da pessoa, mas você sabe a história da pessoa, não é? Ou aquela pessoa que fez isso, ou aquela pessoa que fez aquilo. Gente, por mais que o ser humano ele não queira assim reconhecer, há pessoas que não creem nisso. A gente fala assim: não, o diabo é coisa da cabeça do povo. Demônios, isso não existe. A Bíblia fala muito sobre esses problemas. Inclusive, nós vamos falar hoje sobre um homem que ele não era possesso por um demônio só. Não é que um demônio assim entrou na vida dele e arrasou com ele. Não. Aqui nós vamos ver um homem, acredite, não era apenas um demônio que habitava naquele homem. Era pouco mais de 2.000 demônios em uma única pessoa. Eu falei quantos? 2.000. 2.000 eu estou contando por baixo, porque até agora ninguém sabe a quantidade exata. Mas pelo que nós vamos ver aqui, a ideia seria que haviam em torno de 2.000 demônios se apoderando daquele homem. E olha a situação dele. Vem comigo, por favor, Marcos capítulo 5, versículo 1. Marcos capítulo 5, versículo 1. Aleluia. É uma história bem conhecida. O famoso, conhecido endemoniado gadareno. Nós vamos conhecer um pouco sobre essa história. Um homem de 2 demônios. Marcos 5, você encontrou? Versículo 1 em diante diz assim. Eu estou na NVI aqui, ok? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Ele estava no cemitério. Versículo 3. E esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentado pelos pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Veja, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Mas Jesus lhe disse: Sai desse homem. Aliás, Jesus lhe havia dito: Sai desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E imploravam a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Guarde isso, imploravam a Jesus com insistência para que não mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Já viu um porco endemoniado? 13. Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de porcos era de cerca de 2.000 porcos. Atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou.
Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios. Olha como é que ele estava, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera com o endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o que o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi e começou a anunciar em toda Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Diga, todos ficaram admirados. Deixa a Bíblia aberta, deixa eu orar com você. Pai, obrigado pela palavra, obrigado, Deus, por cada vida aqui nessa manhã. Peço que o Senhor use a tua palavra para ensinar a cada um de nós. Queremos conhecer e aprender um pouco mais. Tira toda distração, tudo que nos impeça de estar próximo, ó Deus, mais próximo do Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Eu falei aqui no começo sobre algo muito grave, que é a possessão demoníaca. Alguém aqui já viu uma pessoa assim, manifesta, endemoniada? Quem já viu? Quem já teve essa experiência? Quem não viu, chegará a sua vez. Fique tranquilo. Misericórdia, estou brincando. Melhor que você não veja. Mas é uma situação muito difícil. Agora, você para pensar, por que é que tem pessoas que chegam a esse estágio de serem possuídas por espíritos malignos? Porque tudo tem uma causa. O demônio não chega assim do nada e fala assim: ei, deixa eu dar uma voltinha aí. Não. O que é que leva uma pessoa a ficar endemoniada? Várias coisas. Por exemplo, aliança com o diabo, com demônios. Tem pessoas que fazem aliança com demônios, né? Participam de rituais, e elas fazem aquele rito de iniciação, né? E começam a receber entidades, a receber demônios. Daqui a pouco ele vira uma morada de muitos demônios. E vejam só, a Bíblia fala que o Espírito Santo, o nosso espírito, aliás, ele se alimenta da palavra de Deus. O espírito maligno, ele também tem seus alimentos. Os demônios se alimentam de algo que nós conhecemos como pecado. Todo pecado é fonte de alimentação para os demônios. Então, quanto mais uma pessoa peca, mais endemoniada ela fica. Quando você vê uma pessoa assim que está... Vê só, vamos lá, deixa eu tentar explicar com vocês. Uma das características de uma pessoa que acaba recebendo essa influência maligna são vícios. Diga, vícios. E os vícios muitas vezes levam esses demônios a se alimentar. Por exemplo, uma pessoa que é viciada no álcool, né, que bebe o tempo todo, né, que acorda, já vai beber, ela é viciada, dependente. E muitas vezes o que? São espíritos malignos que levam aquela pessoa àquela situação, e aquilo significa o seguinte: quanto mais ela se alimenta daquele vício, mais ela dá munição para os demônios. Amém. Cadê está querendo vender o som, né? Só pode ser. Mas vamos para cá. Então observa o seguinte: quanto mais o ser humano peca, mais ele está alimentando demônios, e isso gera muitos transtornos. Por quê? Porque a obra do diabo na vida de uma pessoa é 3: roubar, matar e destruir. Então a função dele é destruir as pessoas. Aqui nós vemos um homem que a gente não sabe como, mas ele chegou num estágio da vida dele que aproximadamente 2.000 demônios se apoderaram dele.
Eu já passei por isso, acho que alguns irmãos aqui, Margarete deve ter passado por isso, numa situação seguinte: uma pessoa ficar possessa e você expulsar em nome de Jesus aquele demônio, o demônio sai. Daqui a pouco chega outro. Aí você ora, repreende de novo. Daqui a pouco chega outro de novo. Nisso, acho que era a véspera de Natal, né? Tivemos uma experiência aqui no território vizinho aqui, de uma senhora que nós visitamos, e foi uma tarde inteira de muitas lutas. Por quê? Quando é só um demônio, você dá um chute nele e vai embora. Agora, quando é 2000, quando são 5, 6, né? E observa, foi aquela luta, e aquela pessoa ela despertava, daqui a pouco outro demônio novamente, e isso cansa, gente. Suamos muito naquele dia, pelo menos perdemos calorias, né? Em nome de Jesus, alguma coisa foi útil naquela situação toda, tanto trabalho. Mas olha, demônios não é brincadeira, eles se apoderam de pessoas. Agora, nem toda pessoa que está possessa, ela manifesta. E aí que está o problema, porque a maioria das pessoas que vive com influência maligna na sua vida, os demônios não se manifestam, ela não fica espumando pela boca, batendo pelo chão, não. Elas vivem aparentemente normal. E muitas delas até acham que servem a Deus, até usam. Olha, você vai ver que é o seguinte, olha o que os demônios fizeram. Você vai chegar aqui, esse homem aqui, a gente não sabe como, mas ele chegou num estágio da vida dele, que 2.000 demônios estavam sobre ele. E aí o que ele fez? Ele já não ficava mais em casa, ele começou a viver na rua, e pior, ele começou a frequentar cemitérios. E quem mexe com essas coisas sabe muito bem o que significa um cemitério para eles. Então esse homem começou a dormir no cemitério, a viver no cemitério. Ele era violento, ele era agressivo, porque os demônios, eles produzem um poder na vida da pessoa que é sobrenatural. A pessoa está lá, pequenininho, magrinho, der um vento, leva. Mas quando fica possessa, é uma força fora do comum, né? 3, 4 pessoas não conseguem segurar. Um pastor, eu não lembro bem qual foi o pastor, mas ele estava contando uma situação que a mãe dele tinha esse problema. E ele disse que a mãe dele era uma senhora já de idade, magrinha, mal conseguia andar. Mas quando ela ia para um ambiente assim de buscar os demônios, invocar os demônios, ela começava a dançar, e ela dançava, e daqui a pouco, quando ela incorporava, ele disse que um homem assim forte, pesado, montava nela, e ela ficava dando voltas com aquele homem nas costas. É uma força assim sobrenatural. Por quê? Porque o diabo, ele produz poder, e muitas pessoas fazem coisas, sabe por quê? Pelo poder do diabo. No livro de Atos conta sobre uma menina, olha o poder que ela tinha. Ela não tinha poder assim no braço. O poder dela estava na mente. E ela conseguia adivinhar as coisas. E ela gerava muito lucro para as pessoas, você lembra? Está lá em Atos. Até que ela encontra com Paulo expulsa aquele demônio adivinhão, e a mulher não adivinhou mais nada, a menina não adivinhou mais nada, e começou a seguir Jesus, porque aquele espírito de adivinhação produzia nela poder para fazer essas coisas. Existem curas que são produzidas pelo diabo. Agora, sabe, vê só, lá em Moçambique, é um médico para cada, parece que... E como as pessoas não têm acesso à medicina, muito raramente, eles têm acesso a um médico, então quando eles adoecem, uma grande parte deles recorre ao espiritismo. E lá é muito comum nas cidades, nos povoados especialmente, uma figura chamada de curandeira. Só vai lá, aí a curandeira faz lá, invoca os demônios lá, os espíritos lá, e a pessoa acaba sendo curada. Você fala assim, ó, legal, a pessoa foi curada. Só que tem um problema. A gente já viu muito isso por aqui. A pessoa procura essas entidades com a dor no braço. Tô com problema aqui no braço. Aí lá paga caro, né? Porque não é barato sair, paga caro, faz lá os despachos para lá e tal. Daqui a pouco a pessoa está curada, o braço já não dói mais. Aí ela,
Oh, coisa boa, tá vendo? Só, gente, pode contar 3 meses aí. A dor agora vai para a perna. Aí a pessoa, eita, problema na perna aqui, o que ela faz? Já sei onde resolveu o problema. Ela volta lá novamente, paga mais uma vez, faz os processos lá novamente. E dessa forma, o que acontece? As pessoas são escravizadas. Por quê? Porque se submetem a essa situação, a esse processo. E aí, gente, isso é uma situação muito difícil. Esse homem aqui, ele tinha muitos anos que ele vivia com 2.000 demônios. Olha o versículo 3. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, mesmo com correntes. Até as correntes ele quebrava. Vamos ver só. Tentaram amarrar o homem com correntes e ele quebrava as correntes. É força ou não é, gente? É muita força. Isso é o poder das trevas. As correntes não resolviam. Sabe por quê? Porque só Jesus podia libertar aquele homem. Olha o mal da humanidade, quer resolver do jeitinho humano coisas que só Deus pode resolver. Então, para resolver o problema do homem, eles amarravam com correntes. Mas tem coisas que corrente não resolve, porque tem coisas que só Deus pode resolver. Você está entendendo o negócio? Não, bota o sal grosso lá. O sal não vai resolver. Joga o pinhão roxo nele para ver se ele fica bom. Não resolve o pinhão roxo. O que resolve é Jesus. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As correntes não prenderam aquele homem, não seguravam aquele homem. Olha o 4. O versículo 4 revela para a gente aqui, ó. Olha o finalzinho. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Eu gosto dessa versão aqui da NVI, porque fala assim, ó: ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Eu imagino que chamaram os homens mais fortes da cidade e disseram assim: vamos tentar prender ele, vamos tentar segurar esse homem. Mas ninguém, você consegue imaginar alguém que ninguém com força podia chamar o irmão Severino, que não conseguia segurar aquele endemoniado? Podia colocar Raimundo de um lado, Antônio de outro, e segurando, não conseguia. Era muito forte. Quando é que nós vamos entender, irmãos? Vê só, isso te faz lembrar alguma coisa? Quantas vezes a gente quer mudar as pessoas, controlar as pessoas, mas esquecemos que só Deus é quem pode mudar a vida de alguém. Eles tentavam segurar o homem, mas não conseguia. Eles tentavam prender aquele homem, mas não conseguia. Muitas vezes a gente fica naquela situação: não, fulano vai melhorar. Olha o erro de muita gente. Todo divórcio começa no namoro, né? O namoro já se dá sinais de que lá na frente vai dar problema. E muitas vezes os sinais são muito claros. Mas olha que fantasia na cabeça de muita gente. Diz assim: não, quando casar ele melhora. Já ouviram isso? Quando casar melhora. Não, o cara é ruim, bate até na mãe. Não, mas quando casar ele melhora. Ou é ingenuidade, ou o que é? Se o cara é ruim hoje, se ele é ruim para os próprios parentes, imagine para a desconhecida, que ele nem conhece. Vê só, a pessoa fica tentando resolver do jeito: não, vamos ajeitar para ver se ele muda, vamos fazer isso, ver se ele muda. Gente, a melhor coisa que você pode fazer para alguém mudar, sabe o que é? É amar aquela pessoa e orar muito por ela. Porque só Deus, quando a mudança vem de dentro para fora, ninguém pode impedir essa mudança. Mas quando a gente tenta mudar as pessoas, dá tudo errado. Já tentou mudar alguém? Já viu como dá errado? Olha, faz assim. Aí você começa a aprisionar a pessoa se sente prisioneira, e ela fica chateada com aquilo ali. Mas olha, cerca. Essa semana eu tive que dizer isso para 2 pessoas, mesmo problema, problemas em relacionamento. Eu disse: olha, só pode fazer uma coisa aí agora. O que? Cerca essa criatura de oração, ora, pede para Deus botar anjos aí ao redor dessa pessoa, porque se ela vai se sentir perseguida, pressionada, e só Deus é que pode mudar essa pessoa. Mas nós cremos, Deus transforma ou não transforma, gente? Nós cremos, Deus transforma, amém? Amém ou não, amém, igreja? Agora nós precisamos entender isso aqui, ó. Ninguém conseguia dominá-lo. Ninguém pode dominar ninguém. Vê, quando Deus criou Adão, Deus mandou Adão dominar sobre tudo, animais, sobre a terra. A terra está sob o nosso domínio, sabia?
A ordem de Deus foi para dominar tudo, menos outras pessoas. Ninguém pode dominar sobre outras pessoas. Deus não deu ordem a Adão para dominar sobre outras pessoas. As pessoas têm que ser livres, estar livres, viver livre. Diga, eu sou livre. Porque qualquer coisa que tira a nossa sensação de liberdade, vem para sufocar, vem para machucar e para destruir. Mas olha, esse homem, ninguém conseguia dominá-lo. Agora vê só, então como é que eu faço? Existe uma diferença que você precisa aprender. Uma coisa é você dominar, outra coisa é você influenciar. Tá ligado? Dominar era a força, né? Vai ser assim, acabou. Agora, você pode influenciar. O primeiro livro sobre igreja em células que eu li, e eu emprestei ele faz muito tempo, nem lembro a quem, até hoje não voltou. Eu lembro que tem uma frase de um pastor americano que ele dizia o seguinte: eu posso levar o cavalo para o açude, mas não posso obrigar ele a beber água. Não é? Não é assim? Você pega o cavalinho, leva ele para o açude. Alguém tem cavalo aqui? Acho que não. O irmão Abel que é empresário do ramo, né, de cavalo, jumento, ele gosta desse negócio. Mas veja só, você pode levar o cavalo para o açude, mas não pode obrigar ele a beber água. Tá certo, né? Não dá para obrigar o cavalo a beber água. Mas, aí ele falava assim, mas eu posso colocar sal na comida dele. Você está entendendo o negócio? Se eu colocar sal na comida, ele vai tomar água sem fazer esforço. Gente, o que nós precisamos é de sabedoria para influenciar as pessoas. Grandes homens na Bíblia foram destruídos não pela força, mas pela influência. Olha, não teve ninguém, reino, exército, inimigos que derrubou Salomão, que conseguiu destruir o reino de Salomão. Porém, Salomão arrumou umas mulheres que levaram consigo seus deuses para Israel, e a Bíblia fala que essas mulheres perverteram o coração de Salomão. Estou falando do homem mais sábio do mundo, que teria condição de vencer guerras, porque o exército dele era muito poderoso, mas não foi espada nenhuma que destruiu Salomão, foi a influência de mulheres erradas. Diga assim, influência. A influência conta muito. É por isso que a Bíblia fala, se as más conversações corrompem os bons costumes. É difícil entender isso, né? Vou traduzir: andar com quem não presta, vai ficar sem prestar também. Não, sua avó falava isso melhor, né? Quem anda com porco, come farelo. Já viu isso? Ou lavagem, né? Para ser mais prático. Não, alguém já falou o seguinte, passarinho que anda com morcego, dorme de cabeça para baixo. Bom, tudo isso está na Bíblia. Quer dizer o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. Você passa 17 anos da sua vida, 16 anos, cuidando, ajeitando, arrumando o menininho, seu filhinho, para ele ficar bonitinho, cheiroso, para ir para a escola, pagar a escola legal para ele. Daqui a pouco ele entra numa universidade federal, em 15 dias ele está doidão lá dentro, vira a cabeça. Por quê? Porque as más conversações, as más companhias, a galera louca lá, influenciou a pessoa. E está entendendo? Diz amém, por favor. Veja, não é a força, é a influência. O que faz a diferença, gente, não é você ir lá. Se for na força assim, a pessoa não resiste. Mas se você influenciar a pessoa, ela toma decisões poderosas lá na frente. Ela pode ser influenciada para o bem ou para o mal. Vê, na força, ninguém conseguiu. Olha que interessante. O homem que ninguém conseguiu segurar ele no braço, Jesus desmontou ele com uma palavra. Está entendendo o negócio? Olha que diferença. De Deus basta uma palavra, minha gente. Basta uma palavra de Deus. Versículo 5 revela também que ele, noite e dia, ele andava gritando. Olha que situação, gente. Noite e dia, ele andava gritando, e ele cortava-se com pedras. Olha que situação deplorável. O homem gritava o tempo inteiro. Ele era um andarilho, vivia dentro do cemitério, e ele se cortava, ele se machucava, porque é isso que o diabo gosta, de destruir as pessoas. O homem vivia atormentado, apavorado. Não é para menos 2.000 demônios. Vivia atormentado.
Agora, versículo 6 diz que ele viu Jesus de longe. Jesus chegou. E quando Jesus chega, ele muda o ambiente, ele muda as situações. Jesus chegou naquele lugar, e quando Jesus chegou, agora eu acho interessante isso, o endemoniado corre até Jesus. Versículo 7, ele gritou e falou: que queres comigo, Jesus? Versículo 6 diz que ele prostrou-se diante dele. Gente, para pensar nisso, um homem endemoniado se ajoelhou diante de Jesus, se prostrou diante dele. Tem gente que nem tem demônio e tem dificuldade de adorar a Deus, e tem dificuldade de se prostrar diante de Deus. Esse homem, nesse estado, cortado, provavelmente estava sem roupas, destruído, arrasado, mas se prostrou diante de Jesus e adorou a Jesus mesmo na sua situação. O que impede você de adorar a Deus? O endemoniado adorou ao Senhor e ainda fez um pedido: Senhor, não deixa a gente ir embora não. Versículo 10: e implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Isso tem outro ensinamento muito interessante. Por que é que os demônios não queriam sair daquela região? Ele não falou assim: não me tire desse homem não, a ordem foi, o pedido foi: não tirem a gente dessa região aqui. Vocês sabiam que cada cidade, cada região, cada localidade tem seus demônios que comandam aquela área? Aqui está a prova mais clara do que isso. Por que eles tinham tanto apreço por aquela região, hein? Por que eles não queriam sair dali de jeito nenhum? Ele não estava preocupado com o homem. Ele podia dizer o seguinte: não tire a gente desse homem não. Mas o pedido foi: não nos tire dessa região, nós queremos continuar dominando aqui nessa área. Existe uma influência maligna, gente, em ambientes, em cidades, em locais. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês: enquanto existem servos do diabo dominando áreas, os filhos da luz precisam manifestar a glória de Deus. Porque aonde chega um servo de Deus, uma serva de Deus, a obra do diabo ela é desfeita em nome de Jesus. Por isso, quando você estiver orando por Surubim, ore para que Deus repreenda os demônios que atuam nessa cidade, que Deus venha destruir, quebrar as correntes nessa cidade. Vocês têm a noção do que acontece nos bastidores de Surubim? Tem tanta coisa nessa cidade que acontece, a gente não percebe muitas vezes, mas daqui a pouco sai na página policial, daqui a pouco sai no rádio, coisas que acontecem nos bastidores, famílias sendo destruídas, tráfico de droga e tanta coisa, demônios que agem nessa área. Mas em nome de Jesus, há uma igreja nessa cidade que vai clamar sempre por essa cidade, que vai orar por essa terra para que ela seja sarada. Você crê nisso? Os demônios que dominam essa área estão destruídos em nome de Jesus. Você é líder de célula, ore pela sua área. Onde é que está a sua célula? Ore por aquela localidade ali. Por quê? Vê só, olha para Surubim. Cada célula aqui, a maioria estão em bairros diferentes. Cada uma tem a sua realidade. Cada uma tem o seu perfil. Se você for comigo para a Lagoa da Vaca, os irmãos lá vão estar aqui hoje à tarde. Você vai dizer assim: aqui é Surubim? Ou melhor, você vai dizer assim: aqui é o Brasil? Eu estou no Brasil? É uma realidade bem diferente da gente. Porque a gente conhece assim a rua principal do Lagoa da Vaca. Você não conhece a periferia do Lagoa da Vaca. O área esquecida. E nós chegamos lá. Deus está levando a gente, entendeu, para os locais que ninguém vai. Lá em Passeira nós colocamos uma igreja no centro da cidade. Glória a Deus. Mas sabe de onde é que vem o povo? 90% dos irmãos da igreja são de um local chamado Alto do Caturité. Vou resumir para você: as igrejas não vão lá. O povo de baixo não sobe lá, porque o negócio lá é pesado. Mas Deus coloca a Viva Fé lá e começa a resgatar gente lá de cima. E o povo está descendo. Dia de culto eles descem o monte. Eles descem, é o alto, né? O alto do Caturité, né? Eles descem para a igreja, cultuam, celebram. Estávamos lá quinta-feira, foi uma alegria, uma festa. Terminou o culto, eles voltam lá para cima. Mas olha, locais que ninguém queria ir. Mas nós chegamos ali, o pastor Il chegou, a Viva Fé chegou, nosso acampamento de carnaval. Agora vê só, a igreja assim, ela avançou muito depois do carnaval desse ano. O que é que nós fizemos no carnaval lá em Passira? Nós estávamos no acampamento lá e saímos nas ruas, tocando, né, fazendo
barulho lá, louvando, lá tocando, o irmão Raimundo tocando lá um bumbo lá, e os irmãos, glória a Deus, pelas ruas, e passamos nesse alto do Caturité, e paramos nas esquinas lá, e oramos por aquele local, oramos. Naquele dia converteu, eu acho que o maior símbolo assim da nossa igreja hoje lá, de questão de transformação, um irmão chamado Cristiano. O Cristiano converteu lá nesse acampamento lá, no meio da rua, ele entregou a vida a Jesus. O Cristiano hoje está liberto, está uma bênção, está feliz, foi batizado, é um grande homem de Deus, e Deus está revolucionando o Caturité. Por quê? Deus chamou a igreja para ir aonde ninguém mais vai. Nossa missão é ir muito além, igreja, muito mais distante do que muitos podem chegar. Você pode dizer amém por essa realidade? Você faz parte dessa história. Havia demônios ali. Essa semana eu coloquei o nosso TBT, né, na quinta-feira, relembrando, a gente orando na frente da prefeitura lá de Passira, pelos poderes. E lá a prefeitura e câmara é na frente, não é nem para brigar os dois, né? Porque atravessou a rua, está na câmara, e vice-versa. A gente subiu lá na calçada e oramos por aquela cidade, oramos, e Deus está movendo lá em Passira, em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor fará coisas maravilhosas ali. Agora, tem demônios na área. Eles cuidavam daquela região ali. Não deixa a gente sair daqui não. Queremos dominar aqui nessa área. Nós queremos dominar. Só que a igreja vai orando e as correntes vão quebrando em nome de Jesus. Chegou no ambiente, ora. Vamos lá, vamos seguir. Versículo 13 diz que, versículo 12, eles pediram: Senhor, deixa a gente entrar nos porquinhos. Deixa a gente entrar nos porquinhos. E ele permitiu. O versículo 13 ensina que ele permitiu. Vê só, até demônio para agir Deus tem que permitir. O Senhor deixa de entrar nos porquinhos ali, mas não deixa de longe para longe não. E Jesus permitiu, não deu outra. Gente, aqui diz que, ó, versículo 13, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Você sabia? Isso é interessante. Sabia que animais podem ficar possessos? Olha aqui. Você está entendendo? Não é porque o seu cachorro é bravo que ele está endemoniado, não. Tenha calma também. Não é porque o pitbull está endemoniado para estar possesso, não. Não, mas nesse caso aqui, ó, ele estavam imagina 2.000 porquinhos endemoniados. Imagina o horror que foi aquilo ali. Isso sabia que na Bíblia tem casos de animais que viu anjo. Lembra? A jumentinha de Balaão. Estava lá a jumentinha. E por que foi que ela freou? Ela pisou no freio, nem para frente nem para trás. Tinha um demônio na frente dela, aliás, um anjo, perdão, na frente dela. E ela estava vendo um anjo. Detalhe, o profeta não estava vendo. Então a jumenta estava mais crente do que o profeta Balaão. Porque o profeta não viu o anjo, mas a jumenta viu. Amém? Isso deixa a gente triste, porque se eu não vi nenhum anjo ainda, então eu acho que a jumenta está mais, né? Está numa posição espiritual assim, maior do que eu. Mas eu vou chegar no nível dela, em nome de Jesus. Mas olha só, ela viu um anjo. Lembra lá no Jardim do Éden, que uma cobrinha ficou endemoniada e desgraçou a raça humana? Enfim, gente, eles foram para os porquinhos. E olha o que aconteceu. Eles se jogaram, eles saíram correndo. Imagina, porco agitado já é ruim, imagina porco endemoniado. Eles saíram desesperados e se jogaram do precipício e se afogaram, todos morreram. O pessoal que estava cuidando daqueles porcos correram para a cidade, disseram assim: gente, vocês não sabem o que está acontecendo, chegou um Jesus aí, ó, e acabou com a nossa criação de porcos. Aí eles vão até Jesus. E o versículo 13 me ensina o seguinte: aqui o diabo mostra claramente qual a missão dele: roubar, matar e destruir. Eles destruíram. Olha por outro lado, gente, quanto vale 2.000 porcos? Já para pensar o prejuízo que aquele povo levou, os criadores levaram. A missão de Satanás é dar prejuízo na gente. Nem todo prejuízo é só meramente por erro humano. Muitas vezes prejuízos que vêm por influência maligna. 2.000, um porco morto já é prejuízo, imagine 2.000 porcos. Sabe, gente, olha a destruição. O diabo faz isso, ele rouba, ele mata, ele destrói. Mas eu digo a você, nós vamos orar daqui a pouco. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância.
Está chegando o fim do ciclo disso aí, versículo 14. O pessoal que criava os porcos correram para a cidade, disseram: olha, Jesus, veio o tal do Jesus aí, e olha, os porquinhos ficam endemoniados, acabou com a nossa criação de porcos, o que a gente faz? E agora? E agora? Eles correram para ver Jesus, e olha que surpresa, olha o versículo 15, perdão. Quando eles se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Olha como é que ele estava, vê que coisa linda. Repita comigo, diga: sentado. Vamos lá, classe, diga: sentado, vestido e em perfeito juízo. Esse é o homem que ninguém conseguia dominar. Ele encontrou Jesus, agora ele está sentado, ele está vestido. Se ele está vestido é porque ele não vivia vestido, entendeu o negócio? Aqui, e em perfeito juízo. Eu acho isso maravilhoso. Características de uma pessoa liberta: primeiro, ele é uma pessoa, aqui diz que ele estava sentado, quer dizer o seguinte, ele estava comportado, diga comportado. Toda pessoa liberta é comportada, ela sabe se portar nas situações, ela não é estrambelhada, exagerada, não, ela é comportada, ela sabe os limites. E aquele homem estava sentado, fazendo o que mais? Aqui ele estava vestido, diga vestido. Toda pessoa liberta sabe se vestir. Quem não é liberto, gente, não sabe se vestir. Quem entendeu diz amém. Você vê uma pessoa que diz que aceitou Jesus, mas anda seminu, nunca se converteu. Achou bonito a igreja, está indo para a igreja, acha até legal andar com a Bíblia, mas não tem lógica alguém que representa Jesus Cristo andar de qualquer jeito. Estão entendendo o negócio? Coloca aquelas fotos estrambelhadas e ainda bota um versículo bíblico, né? Tem uns versículos melhores para colocar, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas olha aqui o endemoniado, ó, o ex-endemoniado. Agora ele está aqui, ó, vestidinho, bacana. Não está mais naquela situação como antes. Porque a conversão de verdade muda por dentro, mas também muda por fora. Uma pessoa que nasce de novo, como esse homem nasceu, ele não chama mais atenção, não é porque ele andava sem roupa. Agora ele chamou a atenção de 10 cidades, porque ele conheceu Jesus e houve mudança na vida dele. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, que muda por dentro, mas que também muda por fora. O Evangelho, a mudança tem que ser completa, em nome de Jesus. Aqui, ó, ele estava vestido, e ele estava como? Em perfeito juízo. Ou seja, ele sabia o que estava fazendo, não fazia mais besteira, não fazia mais loucura e dizer assim: não, é pela fé, aleluia. Quem é liberto, gente, toma decisões corretas, faz o que é certo. Por quê? Porque está andando com Deus, está em perfeito juízo. Tem ambientes que ele não anda mais, porque ele sabe, ali não me cabe mais. Tem pessoas que ele acaba deixando um pouco de lado, porque ele sabe, se eu andar com essa pessoa aqui, eu vou me prejudicar. Então, ok, bom dia para tu, mas tudo bem, eu vou andar com gente que vai me levar a um patamar mais alto, que vai me ensinar a crescer. Olha o homem, sentado, vestido e em perfeito juízo. Quem é liberto vive isso. Acabou meu tempo, deixa eu correr aqui. O que mais que eu aprendo com esse homem aqui? Versículo 17, eu acho isso triste, mas 17 diz que o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Por que eles queriam que Jesus saísse? Porque, peraí, eles viram o homem liberto, eles viram o milagre, era para dizer assim: Jesus, fica com a gente aqui, vamos fazer uma casa para o Senhor morar aqui, ó, mora com a gente, porque o Senhor é poderoso demais. Mas sabe por que expulsaram Jesus daquela cidade? É simples, gente. Por causa dos porcos, por causa do prejuízo. Porque vê só, o versículo anterior diz que eles falaram sobre os porcos, e quando viram o prejuízo, era assim: Jesus, vai embora daqui, a gente não quer o Senhor aqui não. O Senhor deixou nossos porquinhos morrerem. Pergunta aqui pra gente: você já foi trocado por alguém? Não me responda. Já trocaram você, já substituíram você por outra pessoa ou por alguém? Trocaram Jesus pelos porcos, gente. Entre Jesus e os porcos, eles queriam a criação de porcos. Você consegue imaginar isso aqui?
Ser trocado por outra pessoa já é ruim, ser preterido em razão de outra pessoa já é ruim. Você imagine ser trocado pelos porcos. Jesus foi trocado por uma manada de porcos, diga misericórdia. Mas o povo escolheu os porcos. E ainda hoje não é assim? As pessoas escolhem sempre o que é pior, mas quem nasce de novo escolhe a melhor parte, escolhe estar com Deus. Olha lá, Jesus vai embora. Jesus, por quê? Meus porquinhos, eu perdi os porquinhos da gente. Quantas pessoas não seguem Jesus porque tem algumas coisas que ela não quer deixar? Pastor, eu vou deixar isso, é? Eu vou ter que deixar isso aqui, é? Vou ter que deixar esse vício, é? Você escolhe, mas não dá para andar com uma coisa e com outra ao mesmo tempo. Não dá para servir a dois senhores. Expulsaram Jesus, suplicaram para ele sair dali, por causa dos porcos que eles acabaram de perder. Diga misericórdia. Estou concluindo aqui agora, gente, vou acabar aqui agora. Aí vamos lá. Eles preferiram, agora vê só, eles não observaram. Versículo 18. Jesus, tá bom, quer que eu vá embora? Eu vou embora. Jesus é interessante que ele é muito educado. Você não pode, ele não força nada. Vocês não me querem não? Tudo bem, eu vou embora. Aí Jesus vai para o seu barquinho. Vê que Jesus nem entrou na cidade. Ele expulsou o demônio do homem ali, lembra? O povo veio ver ele e mandou ele embora. Sai daqui, Jesus. Aí ele vai para o barco. Quando ele chega no barco, olha a coisa linda aqui, ó. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem, o ex-endemoniado, fala assim: deixa eu ir também. Olha a proposta dele aqui, ó. Suplicava que deixasse ir com ele. Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Gente, esse menino seria um discípulo arretado, não é não? Olha que testemunho lindo que ele tem. Interessante, Jesus falou assim: não venha comigo. Olha o 19, olha lá. O que é que ele fez? Jesus não permitiu, disse: vá para casa. Diga, vá para casa, para a sua família, e anuncie o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Já sabe qual é a melhor pregação? Não é aquela que a gente fala cheia de exegese. É aquela que a gente fala o que Jesus fez na vida da gente. Sabe como é que o pessoal faz lá? Eu estou aprendendo muito com a África, lá em Moçambique. Você está falando para uma multidão de pessoas que 80%, 70% não sabe ler. Eles não conseguem ler a Bíblia, eles não sabem ler. Então, eles não têm grandes conhecimentos da Bíblia. Mas tem uma coisa, eles falam isso aqui, ó, o que Jesus fez na vida deles. Era feiticeiro, agora está liberto, glória a Deus, e o povo recebe. Outro era viciado, mas hoje, glória a Deus, está curado, e Deus fez a obra. Uma população, gente, onde quase 50% tem HIV. Então na igreja também um monte de gente infectado, mas Deus vai operando, e de repente acontece curas ali. Então a pessoa começa a contar: gente, eu fui curado do HIV, eu tinha um vírus, mas estou curado em nome de Jesus. E eles vão falando o que Deus vai fazendo na vida deles, e o evangelho vai se propagando, vai se multiplicando. Isso é a obra de Deus. A sua melhor pregação é contar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Peraí, mas eu não sei ler. Conte o que ele fez na sua vida. Mas eu não sei o que falar. Fale o que Jesus fez na sua vida. Quando você fala isso, você exalta o nome dele, e outras pessoas são muito abençoadas. Agora acho interessante o seguinte: Jesus mandou ele ir para a casa dele e para a família dele. Ele podia ter voltado para casa, ficado em casa e dizer assim: tudo bem, já fiz o que o Senhor mandou fazer. Mas ele foi além. Olha o que esse cara fez. Vai para o 20. Olha o que ele fez, gente. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos se admiravam. Você lê assim e fala assim: Decápolis deve ser uma cidade, né? Não, aqui é o seguinte: quer dizer 10 cidades. Decápolis era um conjunto de 10 cidades.
E aqui diz que esse homem não só voltou para casa, mas saiu de cidade em cidade, anunciando o que o Senhor fez na vida dele, anunciando o que Deus fez na vida dele. E olha, muitos se admiravam, se maravilharam. Eu creio que muitos ali foram curados também, foram libertos também. Gente, a gente passa 4 anos para criar um pastor e um seminário. Em um dia Jesus transformou um endemoniado em um missionário, e ele foi para 10 cidades, ele anunciou em toda uma região. Concluo aqui perguntando a você: quantas cidades você já anunciou o evangelho? Não me responda. Esse cara anunciou em 10. É mesmo que o Agreste pernambucano, Decápolis era o equivalente ao Agreste, uma região. 10 cidades ele anunciou o evangelho, e muitos se admiravam. Não tem desculpa para não falar de Deus. Conta o que ele fez na sua vida. Sabe o que eu chamo disso? Empoderamento. Se fala tanto sobre empoderamento, né? Esse é o verdadeiro empoderamento. O empoderamento que o diabo deu a esse homem só destruiu ele, mas o poder que Deus deu a ele fez ele transformar vidas pelo poder do evangelho, pelo poder do testemunho. Em 10 cidades foram alcançadas, foram anunciadas o evangelho. Porque, meu irmão, vê só que interessante, quem conhecia ele, só de olhar para ele dizia: alguma coisa aconteceu com esse cara. Vivia nu, dentro do cemitério, endemoniado, ninguém segurava ele. Agora está vestido, bonito, perfeito, cheiroso, anunciando o evangelho. O que é isso? Aí ele falava: é Jesus, eu encontrei Jesus, ele mudou a minha história, e olha como é que eu estou aqui hoje. Você pode ficar em pé comigo nessa manhã? Aleluia.